Bom, primeiro vou me apresentar porque acho que tem gente que não é dos meus alunos aqui. Eu sou a Gal Buitoni, sou produtora executiva, professora de produção lá na LCV e vou fazer uma série de lives relacionadas à produção, essa é a primeira, e a gente vai fazer sobre produção de elenco com o Newton Federighi, que está aqui com a gente, e vai contar um pouquinho para a gente, enfim, como é esse trabalho, como ele começou a trabalhar com isso. Acho que ele pode também se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dele e explicar o que é essa tal de produção de elenco, É. produção de casting, como a gente fala em inglês, que é mais chique, mas é a mesma coisa. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Gal e o convite de todos vocês para estar aqui essa noite conversando, essa segunda-feira. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre a produção de elenco e, como a Gal falou, mais conhecida como produção de casting, que é um meio aí de comunicação que é super importante para hoje em dia, em todos os realities que nós temos, tanto de internet quanto TV, e que normalmente não é tão abordado assim em cursos e até mesmo em faculdade. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei, como eu descobri essa área, e eu quero que vocês sintam à vontade também para perguntarem o que vocês quiserem ou eventuais dúvidas, porque eu sei que, como eu tive, geram-se muitas dúvidas diante aí do caminho que o casting, o elenco fazem. Basicamente, assim, de uma forma simples, o que o casting faz dentro de um reality show, ou até mesmo de um documentário, ou de uma ficção, é escolher os personagens, ou os atores, ou participantes daquele programa. Então, primeiro a gente pensa direitinho sobre o que é o programa, o que o programa quer agregar para a sociedade, e nós vamos atrás de personagens, pessoas, histórias reais que contem essa história. Eu estava até comentando com a Gal que a minha história é muito interessante, porque quando eu estava na faculdade, eu fiz na faculdade Casper Libero, me formei em rádio e TV, e não havia o comentário sobre casting ou elenco, assim. O máximo que nós tínhamos era alguma aula que nós tínhamos que gravar alguma coisa e falavam, olha, vocês precisam pegar uns atores e aí escolherem esses atores. Mas mesmo assim, era uma coisa assim, não havia um padrão, ninguém explicava para nós por que seria melhor tal pessoa ou por que seria melhor outra pessoa. E aí eu fui indo e na minha cabeça era assim, produção. A produção escolhe esses participantes de reality show, a produção faz tudo, os roteiristas escolhem. Tanto que eu me vi assistindo o Big Brother, né, que acho que um dos primeiros reality shows que nós tivemos aqui no Brasil, por sinal da Endemol Shine, que é a empresa que eu trabalho. E eu vi que, eu falava, como essas pessoas foram parar aí? Sabe, eu via a dimensão de inscrições, milhares de pessoas se inscrevendo, eu falava, como eles fazem essa seleção? Por que esse núcleo está ali dentro, sabe? Até mesmo pessoas próximas a mim se inscreviam, mas nem chegavam a falar com elas. E me gerou essa dúvida, esse voyeurismo que reality show traz, né? E aí eu fui pesquisando, a faculdade foi passando, eu comecei a estagiar em outras áreas, em emissoras, trabalhei com produção de arte, eu trabalhei com produção e edição de vídeos. Sabe assim, quando você está na faculdade, você não se achou. E eu não me achava, eu falava assim, poxa, mas eu não quero fazer infra, mas eu não quero fazer arte, eu não quero ser cinegrafista, eu não quero trabalhar com áudio, eu não quero trabalhar com rádio. Eu falava, poxa, mas eu gosto desse meio, o que me atraía? E aí eu fui entender que o que me atraía eram pessoas. Eu tive uma grande experiência antes da área de rádio e TV em um comércio, com o comércio dos meus pais, de ótica, em que eu tive muito contato com pessoas, eu adorava aquilo. E eu sempre via um brilho em cada pessoa que eu via, cada pessoa que eu conversava, eu falava, nossa, essa pessoa tem um potencial, olha essa história. Caramba, vamos contar essa história dessa pessoa, essa pessoa é interessante. E eu fui tentando me achar no meio de televisão, onde eu ia encontrar isso. Até que por coincidências da vida, a minha mãe, ela entrou em um reality show da Endemol Shine, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia. E era um reality de emagrecimento. Esse reality durou cerca de 6 meses
Nessa época, eu trabalhava na área, mas produção de arte, uma coisa nada a ver com isso. E aí eu falei, eu sentia todos os anseios, todas as ansiedades, todas as vertentes que um participante de reality show vivia na pele, e via minha mãe ali, assim, sabe? E eu acho que isso me ajuda muito. Eu digo que pode ser um diferencial meu do meu trabalho, que eu humanizo o casting. Então, assim, quando eu escolho as pessoas, que aí é algo que eu queria, né, comentar ali para frente, nos processos do meu trabalho, mas que quando eu escolho as pessoas, eu penso não só enquanto elas estão gravando ali comigo, mas e quando elas vão para casa delas, e quando elas chegam em casa, e quando elas sofrem a pressão de se assistir. Então, eu acho que é um trabalho que eu tento desenvolver muito humanizado, que realmente a palavra reality show ela seja mantida dentro dos realities que eu faço, para você trazer pessoas reais, histórias reais, para quem está assistindo se identificar com aquela pessoa que está ali. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que o trabalho do casting e do elenco, eu bato na tecla que é uma das coisas mais importantes dentro de um programa, porque ele é a alma do programa. Então, assim, se você não tem um bom elenco, não adianta ter umas provas maravilhosas, estruturas maravilhosas, um orçamento gigantesco, não adianta. Você precisa ter um casting bom, porque com um casting bom, ele vai render. Você vai ter conteúdo, você vai ter conflitos, você vai ter amores, você vai ter histórias, você vai ter identificação de quem assiste. Então, isso é muito importante e é algo que eu tento prezar para todas as pessoas que entram para as minhas equipes e para todas as pessoas que eu falo sobre, eu tento ensinar sobre essa área. Acho que é isso mesmo, e acho que o desafio, e que aí acho que você pode falar justamente um pouco mais desses processos, é quando você faz um elenco de reality ou mesmo de um documentário, você tem que ir atrás dessas pessoas, né? Porque querendo ou não, um casting de atores, você pode fazer um anúncio assim, preciso de atores, ou, né, muitos atores têm agentes, né? Você vai direto numa agência e fala, olha, eu preciso de um ator com essa idade, com esse perfil, né? Com essa descrição física, e atores são pessoas que estudaram, que estão a fim de fazer isso, que têm né, intimidade com a câmera, e eu acho que a produção de personagens reais, tanto para documentário quanto para reality, ou enfim, outro tipo de não ficção, o difícil é isso, que eu queria que você contasse como você acha essas pessoas. Sim, você vai na rua, sim. você manda e-mail, você põe no Facebook, Sim. Né? Fala um pouquinho desses processos. Sim. É até interessante, eu vou falar esse processo, como eu aprendi, tá? Que eu acho que é muito legal isso para vocês que estão conhecendo essa área melhor agora. Quando eu comecei como assistente de casting, eu achava que as coisas eram extremamente simples. Então, assim, eu estou fazendo um reality de gastronomia. Pronto, eu vou postar no meu Facebook, eu vou postar no meu Instagram, e aí eu vou achar várias pessoas que sejam boas com gastronomia. Quando você vai trabalhando, você vai fazendo várias temporadas, você vai tendo realities com mais complexidade de histórias que você precisa achar, as suas redes sociais, elas se tornam um nicho muito pequeno diante de tudo que você precisa trazer de abrangência, e se tratando de Brasil, né? Que a gente sabe que o nosso país tem uma coletividade, uma grandiosidade de pessoas, de histórias muito grandes. Então, a gente às vezes ficar naquele nicho de rede social, a gente acaba circulando por muitas pessoas. E obviamente que o que acontece, conforme eu vou fazendo mais reality shows, as pessoas vão se falando. E quem aparece para se inscrever nos meus reality shows, normalmente são pessoas que só querem aparecer. E aí está o grande problema, que é aí a chavinha que a gente precisa prestar atenção. Um reality show, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que só querem aparecer. Não que elas não sirvam, não que elas não possam entrar, de forma nenhuma. Mas elas precisam agregar outras coisas. Ou seja, agregar o que a gente precisa. Vou citar um exemplo. Eu já fiz mais de 10 temporadas de MasterChef. MasterChef é um reality consolidado no mercado. É um reality que já foram inúmeras temporadas, inúmeros participantes, e um dos grandes focos do MasterChef é
você ser, isso é a temporada de amadores, você ser um cozinheiro amador. Ou seja, você não pode trabalhar com nenhum tipo de comércio alimentício. Então, assim, além de nós acharmos uma pessoa que tem uma grande história para contar, que as pessoas se sintam representadas por ela, essa pessoa precisa cozinhar muito bem, não ter trabalhado profissionalmente com isso e saber muitos termos gastronômicos. Então, assim, esse nicho eu não vou achar mais no meu Facebook, eu não vou achar mais no meu Instagram, eu vou achar em meios de pesquisa, em campo, eu vou achar em cursos livres de gastronomia, eu vou achar em restaurantes que as pessoas vão lá comer, eu vou achar em pessoas que postam videozinhos no YouTube cozinhando coisas pequenas. Então, assim, o trabalho de pesquisa, que até um outro nome que outras pessoas usam, ao invés de casting ou elenco, é pesquisa. Então, assim, eu posso ser um coordenador de casting, um coordenador de elenco, um coordenador de pesquisa. A função, basicamente, é a mesma. Nós vamos atrás de pessoas e de histórias. Então, os processos normalmente variam de acordo com o reality. Então, se eu estou fazendo um reality show de relacionamento, vamos atrás de pessoas solteiras. Ok. Onde encontraremos pessoas solteiras? Vamos para um bar, vamos para uma balada. Isso, obviamente, em tempos antes de pandemia, né? Agora tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, até surgindo um reality novo para eu fazer aí, eu não sei, vamos entender como vai ser esse processo, mas é isso. A gente tem que se adaptar, vamos se adaptar. Então, um reality de relacionamento, a gente vai atrás, a gente abre aplicativos de relacionamento, Tinder, OkCupid, a gente procura essas pessoas por lá. Também em redes sociais, né? Pessoas que têm alguns seguidores, são pequenos influencers, porque grandes influencers às vezes não são tão interessantes, porque já são pouco conhecidos. Então isso varia muito do reality que a gente faz, muito. Por exemplo, até que eu tô com a canequinha aqui, eu trouxe para mostrar vocês do Extreme Makeover Brasil, que eu fiz no ano passado, foi a primeira temporada aqui do Brasil. Foi um dos maiores desafios da minha carreira, se não o maior, porque além de selecionar grandes histórias para reformarem essas casas, famílias, histórias, nós tínhamos inúmeras limitações, né? Por questões de documentação aqui de São Paulo, por questões de locais que não eram regularizados, então, infelizmente, a prefeitura não nos dava o aval para fazer essa reforma. Então, foi um desafio gigantesco dentro da minha carreira, por tudo, porque não eram só histórias. Isso é importante, acho que vocês aprenderem e guardarem. O casting, ele não envolve só a história e a pessoa, ele envolve todo o entorno. Então, o que é o entorno? É onde ele mora, é com quem essa pessoa mora, é o passado dessa pessoa, qual que é aquele segredinho que a pessoa guarda, que você sabe que ela não vai contar num primeiro momento, mas talvez no meio da temporada, ou se ela for para uma final, ela vai resolver falar. Ou não vai falar, mas você sabe que ali tem interesse, tem algo que o público olha e fala, o que será que a Gal quer dizer? O que será que o Newton quer dizer com isso? Então eu acho que é isso, essa perspicácia, essa sensibilidade que é legal, que no meio de TV, a Gal sabe que lida com planilhas e planilhas de pessoas, o casting, ele é legal porque, não que o seu trabalho não seja legal, Gal, não é isso, mas assim, eu gosto muito porque é isso, você tem que ser sensível, você tem que olhar, às vezes a pessoa vai te dizer tanta coisa apenas com um oi num teste de vídeo. E tem outras que vão falar inúmeras frases e não estão dizendo nada, porque você sabe que o interior dela, o que ela está quieto. Ela não está falando, ela está fazendo um personagem. E aí que é a grande diferença, né? Que a Gal comentou. A ficção é um lado completamente diferente de um doc ou de um reality show. Que aí sim a gente precisa saber exatamente quem é essa pessoa. E aí você falou do teste VT, porque eu ia te perguntar qual foi mais desafiador, você já falou do Extreme Makeover, que eu até acompanhei um pouco. Você falou do teste VT, conta um pouco das etapas, né? Porque eles têm essa coisa da pesquisa, a gente faz teste, o casting, né? Tem gente que acha que é só isso também, achar os personagens, então pronto, ó, toma aí, grava, beijo, tchau, né? E não é bem assim.
Aliás, eu acho Não. que eu não comentei, né? Eu conheço o Newton por conta do Crush Perfeito, que a gente fez juntos agora em janeiro para Netflix, que acabou de estrear, acabou não, né? Agora já faz um tempo, mas estreou dia 10 de julho, e que também era isso, é um de relacionamento, foi bastante complicado, e é isso, a gente passa por muitas etapas, e o acompanhamento do produtor de casting é de ponta a ponta. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, desde a pesquisa, a Lógico, pré, a produção, a pós. ótimo. Como eu citei ali atrás, a gente sempre começa entendendo o programa. Então, assim, se é uma primeira temporada no Brasil, que normalmente é o que eu faço na Endemol, eu implanto projetos novos, então eu entendo o projeto, analiso, assisto as temporadas lá de fora, se elas existem, ou se é um formato aqui de dentro, e eu entendo quem que eu preciso para aquele projeto. Tá. Entendendo esse briefing, obviamente, aí eu vou, contrato a equipe que eu preciso para o programa, e a gente faz um trabalho muito grande de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa, normalmente nós chegamos para o cliente, então quem é o cliente? Pode ser Amazon, Netflix, Globo, SBT, Band, aí vai muito para onde, YouTube, vai muito para onde é o reality. A gente alinha com o cliente também, o que o cliente espera desse casting, e vamos atrás da pesquisa. Depois de um tempo, quando esses participantes são pré-selecionados, então a gente faz uma primeira peneira, a gente traz eles, no caso agora de pandemia, a gente faz por Skype, mas antes nós fazíamos presencialmente. Então nós trazemos as pessoas, de antemão, eles já trazem algumas documentações, porque tem toda essa parte também de contrato, assinatura de contrato, enfim, coisas para pagamento, eventualmente de um prêmio. Então, isso tudo a gente já traz para essas pessoas preencherem. E fazemos um teste de vídeo. Esse teste de vídeo, a gente aborda com perguntas chaves, né, um pouco sobre a vida dessa pessoa que ela ainda não falou, ou como ela é na frente de uma câmera, porque essa pessoa, ela precisa ter uma certa desenvoltura, ou ela precisa pelo menos se expressar. Então, a gente precisa entender o quanto ela vai conseguir ali ser ela dentro de uma câmera, com luzes, com microfone, com produtores atrás, com câmera, para ela já sentir um pouco como que vai ser o dia dela, o dia a dia dela. E é isso, e aí é um grande bate-papo. Obviamente que esse teste ele é muito importante porque ele é editado depois. Então, normalmente, a voz de quem pergunta, no caso eu ou algum produtor meu, a gente não solta essa voz. Essa voz vai, ela é falada e a pessoa responde completo. Então, a pergunta ela responde completamente para a nossa voz não sair, para depois nós editarmos e aí sim apresentarmos para o canal. Tá? Nesse meio tempo de apresentação para o canal, a gente faz com essas pessoas testes psicológicos. Um teste, normalmente, só para entender como que essa pessoa tá, como que ela vai ser nessa exposição lá dentro, se ela tá bem, como que foi o histórico psicológico dessa pessoa, porque, como todos nós aqui sabemos, é uma abrangência gigante. Por mais que a internet seja, hoje em dia, uma audiência absurdamente maior que televisão, a televisão ela gera muitos comentários, ela gera muitas opiniões, ela tá ali, ela tá para massa, tá todo mundo vendo. Então, é algo que a pessoa nunca passou. Por mais que ela ache que, não, vai ser tranquilo, ela não tem a mínima noção. Então, aí, nós passamos com uma profissional, obviamente que essa profissional não nos informa nenhum tipo de detalhe, por ética profissional, obviamente, mas ela só fala, tá tudo bem, pode continuar, tá tudo certo, nenhuma restrição. E aí, depois disso, temos a aprovação do canal, e aí temos o nosso casting fechado. Aí vocês devem perguntar, pronto, acabou o trabalho de vocês, né? Não. É aí que o negócio começa. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente tem o período de gravação e tem aquela coisa da pessoa tá ali gravando, tá perdendo prova, tá ganhando prova, tá brigando com fulano, tá brigando com ciclano, e ela precisa de um respaldo. Então a equipe de casting, nesse momento, é a que acompanha essas pessoas durante todo o tempo de gravação. Dependendo do formato, com um certo confinamento, ou seja, para a pessoa ficar imersa ali dentro. Então, dificilmente, algum reality que eu faço,
o participante vai estar ali com o celular, trocando ideia com a mãe, com fulano enquanto grava. Não, porque aí ele foge, aí a cabeça foge. Então a gente precisa trazer essas pessoas para o nosso mundo, mostrar para eles que aquilo é muito importante para eles e que vai mudar a vida deles. Então eles precisam naquele momento focar. Então a gente traz um certo semi-confinamento. Óbvio que nós temos outros realities que é um confinamento mesmo, confinamento em hotel, confinamento em casa, como Big Brother, como Fazenda, Power Couple. Então, são realities que a gente confina as pessoas. Alguns, na grande maioria, é um semi-confinamento. Então, a gente faz toda a infraestrutura, obviamente, com a ajuda da produção de infra, produção executiva, Amor, Gal. E aí, a gente sempre fica ali juntos, debatendo como vai ser a alimentação dessas pessoas, o transporte dessas pessoas, que horário eles vão embora, ambulância para lá. Então, é todo um respaldo que a gente precisa ter. E, obviamente, que o que acontece, que aí é um segredinho de bastidor que eu vou contar para vocês, é que tem as desistências, entendeu? São pessoas que estão ali, assim como nós, como qualquer um de nós, que estão sofrendo pressão, que às vezes estão gravando o programa e o programa está no ar, porque tem essa diferença, né? Quando você está gravando um programa, esse programa não está no ar, é diferente, porque os participantes vão gravar, acabou, e aí eles só vão entender toda essa repercussão depois, quando o programa estiver ao ar. Agora, na maioria das vezes, realities principalmente, quando a gente grava, o cara tá passando e no outro dia ele vai gravar 10 episódios na frente. Então, assim, tem todo esse trabalho que aí a gente também tem um apoio de psicólogos e psicólogas para a gente tentar mostrar para essa pessoa, para ela ver o lado bom, para ela ver que aquilo vai realmente valer a pena, que aquilo realmente vai trazer muitos benefícios para a vida dela, que ela vai se autoconhecer. Então, tem todo esse trabalho de bastidores, todo esse trabalho que a gente faz de afago. Eu digo isso porque, como eles são muito blindados, justamente para... como são realities normalmente, que às vezes os jurados decidem quem vai ganhar, a gente blinda muito eles para as pessoas que decidem, tomam essa decisão, para ser muito imparcial, de uma forma muito profissional. Então, o casting, a equipe de casting, de elenco, é a única que consegue ter um contato maior. É a única que humaniza tudo aquilo que está acontecendo, sabe? E aí é isso. E aí a gente fica nesse trabalho, né, durante todas as gravações, e depois das gravações terminarem, ainda há o trabalho pós as gravações, que é o trabalho principalmente hoje em dia, né, de mídias sociais, de haters, spoilers. Por quê? O participante, ele não pode dizer, obviamente, o que vai acontecer, né? Ele não pode dizer quem vai ganhar, quem ganhou, se ele vai bem, se ele vai mal, não. Por mais que o público saiba que ele está na casa dele e não é ao vivo, ele precisa tratar aquilo como ao vivo. Aquilo precisa mostrar, as pessoas que estão assistindo, obviamente que não podem saber quem vai ganhar, quem perdeu, se ele ficou bem, se ele ficou mal. Então, é um trabalho nosso também administrar todo essa reverberação de mídias sociais que acontecem na vida deles. É coisa, por exemplo, de um participante de MasterChef, o primeiro episódio que está no ar, o cara ganha 10, 15 mil seguidores em uma noite. Isso para uma pessoa que tem 200 seguidores é algo completamente inimaginável, assim. E aí a pessoa sai deslumbrada e sai falando com o Brasil inteiro. E aí a pessoa pergunta, mas e aí? Mas e o próximo episódio? O que ganhou? E a pessoa acaba falando. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente fala bastante antes, mas foi como eu falei. Essa ansiedade, essa abordagem gigantesca que eles têm é incontrolável. Então, a gente precisa... A equipe de casting, ela tem essa delicadeza e esse olho atento em redes sociais para ver o que pode e o que não pode.
porque é absurdo o que muda na vida deles, assim, o que vira uma chave, assim, que eu digo que só quem participa de um reality show vai saber. Eu não sei, eu não vou saber, mas é só quem participa, não tem jeito. Eu também não vou saber, porque eu não pretendo. Mas, e depois disso, eu estava pensando uma curiosidade minha mesmo, porque eu não sei. Existe algum tipo de regra ou, vamos dizer, uma questão ética de você não se envolver pessoalmente no sentido de ficar amigo dessa... Eu entendo que, óbvio, durante as gravações não. Acho que essa coisa da blindagem que você falou, né? É importante todo mundo entender que é isso. Tem uma blindagem até com a própria equipe de produção, né? Eu, como produtora executiva, não tinha contato com os participantes. Ninguém, né, fora quem estava ali dentro do set, mesmo aquelas pessoas, né, não podiam ter contato com as pessoas, até por isso, para não ficar puxando assunto, não, enfim, né, não ter nenhum tipo de envolvimento, ainda mais que era um projeto de encontros, né, um reality de encontros. Mas e depois? Aí depois que acaba e tal, pode ser amigo, sai para tomar uma cerveja, ou não? Vira uma coisa trabalho a trabalho, é isso. Mesmo que a pessoa fique famosa, vira uma página virada e você não se relaciona mais com essas pessoas. Gal, eu tento aplicar com todas as minhas equipes uma política de profissionalismo, tá? O profissionalismo que eu digo gera esse distanciamento. Por quê? É muito difícil, eu entendo todo esse conflito de proximidade, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente não está lidando com objetos, são pessoas como nós. Então, óbvio que pode ocorrer inúmeras interações, podem ocorrer conflitos, podem ocorrer amizades, podem ocorrer relacionamentos entre uma equipe e um participante, mas assim, dentro das minhas equipes é algo que eu blindo ao máximo e eu torno como regra essa imparcialidade, tá? Então, assim, durante as gravações do programa, até mesmo assim de não selecionar pessoas próximas, pessoas que vá até o seu terceiro grau de relação, então, um primo de primeiro, um primo de segundo, um primo de terceiro, não, é melhor não, porque nós somos humanos, né, Gal? Então, você imagina, como que eu vou chamar um tio e uma tia minha para participar de um programa que o prêmio é 500 mil reais? Imagina, entende? Então, assim, a gente, obviamente, precisa ter essa ética dentro da nossa profissão e é algo que eu bato na tecla com todas as pessoas da minha equipe. Aí tudo bem, aí você vai me perguntar, tá, como você perguntou, e depois? Né? Depois a equipe provavelmente acabou o contrato, ou o participante também não tem mais contrato. Infelizmente, não temos o que fazer. Não é legal? Não é legal, porque pode gerar ruídos, né? Pode gerar algum ruído, né, futuramente, mesmo que a coisa toda já aconteceu. É uma competição. Então, assim, é muito delicado, é muito delicado. Eu, normalmente, e com todas as pessoas que trabalham comigo, eu falo, é melhor não se relacionar. Óbvio, uma relação de cumplicidade, redes sociais, é super sadia, super válida, não tem nem porquê. A gente normalmente convive com essas pessoas, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, 7 meses. Imagina, nós também somos humanos. Porém, tem que haver uma certa compostura, eu acho, só para não gerar ruídos, não que não, as equipes não acreditem nas equipes, pelo contrário, eu acredito fielmente nas minhas equipes, mas só para não gerar ruídos, porque geram, né? A gente está falando, como eu falei, de uma abrangência muito grande, de algo muito grande, né? E hoje em dia, é o que chamam a internet, todos somos julgados de todas as formas, né? Até estava lendo hoje, anteontem, na verdade, uma matéria sobre cancelamento, está super em evidência, sabe? Então, assim, os participantes dos meus reality shows, eu tomo muito cuidado e tento sempre falar para eles por isso, porque uma vez você cai no tribunal da internet, meu Deus, sabe? Por uma frase que você está falando, as coisas se tornam gigantes, né? Os julgamentos são muito grandes. Então, e isso às vezes tem pessoas que precisam de um acompanhamento aí. E é o que eu faço, mas prefiro que não haja um envolvimento maior, assim, para eu ficar mais Porque tranquilo. exato, né? É um limiar ali delicado e que pode causar transtornos, ao mesmo tempo que, né, parece muito... você convive tanto com a pessoa que chega uma hora que você conhece ela mais do que talvez alguns amigos dela, né? E daí tem vários realities que você fica o dia inteiro.
Enfim, e aí dá essa Ah, vontade de falar, por que eu não posso ser amiga dessa pessoa, né? Mas eu também concordo que precisa manter ali um profissional, justamente para não misturar as coisas, não dar, né, ruído nisso, e principalmente no futuro, né? Em coisas, até porque mesmo que o contrato acabe e tal, depois você pode ser acusado de, né, ter tido um envolvimento sim. pessoal, ter favorecido alguém, né? Enfim, acho que isso é bem complicado mesmo. Eu também acho E que não é uma coisa fácil, Gal, porque é justamente como você falou, os participantes saem dali amando a gente, sabe assim? E eles, quando eles saem do reality, eles falam: Meu Deus, eu tô órfão, eu perdi vocês, sabe? Assim, cadê vocês? Cadê vocês me enchendo o saco? Que eu preciso ir logo no banheiro, que eu preciso guardar o celular, que a roupa não pode porque tem batimento, troca essa camiseta, vai pra maquiagem, não sei o quê, sabe? Assim, eles também. E a gente cria um carinho, não tem jeito, né? A gente cria mesmo, mas é isso. Relação profissional. Continuemos que nem assim. o próprio Big Brother, né? Os participantes estão lá com o Thiago, parece que eles conhecem o Thiago da vida inteira e quando eles saem, o Thiago fica muito então tá, não sei o quê, e eles não devem, não que eles não se veem, mas é isso, né? Não vão ser amigos, como parece ser, né? Porque Exatamente estão isso. lá no dia a dia, Exatamente. eles ficam, oi, Ti, né? E tal, e fala de um jeito muito íntimo, mas que no fundo vai sempre existir essa distância, né? E você falou dessa Sim. coisa do tempo. Qual foi o maior tempo que você ficou com o mesmo reality? Ou mesmo... Não, tipo, Masterchef, você tá há 7 anos, mas eu digo, o reality que ele sozinho durou mais tempo, que você ficou mais meses trabalhando. Porque o Extreme Makeover, embora tenha sido o mais difícil, não foi tanto tempo, né? Não foi tanto tempo. Agora deixa eu pensar. Olha, Gal, eu acredito que o reality que eu fiquei mais tempo, então, foi uma temporada de MasterChef que ela durou 8 meses. Foi uma temporada muito grande, foi uma temporada cheia de externas, que nós viajamos bastante. E teve uma temporada. E o Extreme Makeover, Gal, ele também durou bastante tempo. Eu não sei com exatidão agora, porque eu estava fazendo outros programas na época juntos, mas eu acho que foi em torno de 7 meses, porque a gente tem fase de obra, né? Então a gente faz a seleção, faz documentação, mas o Extreme, ele não foi um reality que nós tivemos tanto convívio com os participantes, porque é isso. Então, assim, as famílias eram selecionadas, nós íamos, gravávamos, havia um semi-confinamento enquanto a obra acontecia na casa da pessoa, a pessoa voltava, entregávamos a casa e partíamos para outra, entende? Agora, em termos de reality, de tempo e confinamento, eu acho que foi o MasterChef mesmo. Em termos de extensão de gravação, foi o MasterChef, que a gente gravava quase todos os dias, viajávamos muito, então a gente realmente se tornou uma grande família, assim. Eu ia perguntar isso aqui, eu não sei se não pode falar esse tipo de bastidor, mas embora ele seja uma vez por semana, ele é gravado quase todo dia, é isso? Ele é gravado Isso, bem isso. mais em sequência, né? Ó a Gal querendo me tirar informações que não pode. Gal. E eu ia perguntar, não, o que eu ia falar disso da produção? Falou do maior tempo. Ah, não, eu ia falar que você falou a coisa de quando caem, né, os personagens, que eu acho isso legal falar também, porque tem isso, né? O canal vai lá, escolhe várias pessoas, a gente dá normalmente pelo menos o dobro de opções, vai pensando em algumas produções que eu fiz, né? Você dá o dobro de opções para daquilo tirar, assim, é isso, você pesquisa, sei lá, centenas de pessoas, né? Aí você Sim, fica ali com o dobro de opções para escolher metade daquela quantidade. Disso ainda deixar alguns backups, né? Que a gente fala, são os planos B, é, porque acontece, como você falou, eu diria que assim, 90% das produções de reality show, ou mesmo de documentário, né? Às vezes a gente vai fazer um documentário, eu trabalho muito com documentário, assim, entrevistar pessoas, especialistas e tal. Às vezes o cara, no dia que você marcou, ele estava ocupado. Tem muita gente, sei sim, lá, você vai fazer um documentário com médicos, aí o médico teve que atender uma emergência, não falou com você, você precisa ou falar com outra pessoa. exato, Enfim, isso eu exato. acho que é interessante Isso falar é, que é todo o planejamento de produção, né? Tá sempre calçado ali para se acontecer alguma entrevista, né? totalmente. A gente sempre trabalha com os nossos chamados backups, tá? Então, o que são nossos backups? A gente faz uma seleção, obviamente,
mas como qualquer contratempo da vida que nós tenhamos, como eu já falei algumas vezes, são pessoas, então existem inúmeros contratempos que podem acontecer. Não são dois, são milhares, assim, desde a pessoa ter uma unha encravada até, infelizmente, a pessoa sofrer algo, sabe, algum acidente, então, ou uma desistência efetivamente, algum problema pessoal em que a impeça de participar. Então, nós precisamos sim estar sempre atentos a isso, porque às vezes é isso, a gente vamos gravar, contrato assinado, tá tudo certo, no dia a pessoa ocorreu que ela não vai, que ela não pode ir. E aí, assim, a gente tem uma infraestrutura gigantesca que a gente não pode parar. É uma engrenagem que precisa funcionar. Então, aí, vamos lá, a gente vai tirar da cartolinha o nosso backup. Não é que esse backup não seja uma pessoa interessante. Não é. Pelo contrário, ele é um backup justamente por ele ser super interessante e ele gerou uma certa dúvida. Então, a gente fica com dúvida se a gente colocaria essa pessoa ou se não colocaria essa pessoa. Acontece que por algum eventual detalhe, normalmente são pequenos detalhes que um passa e o outro não passa, são coisas muito pequenas, que aí, obviamente, a gente tem que trazer essa pessoa de última hora. E o que acontece muitas vezes é que essa pessoa surpreende de um jeito que você fala, meu Deus, obrigado pelo backup, entendeu? Porque, assim, obviamente que a outra pessoa também seria muito interessante, mas a gente fala, cara, que legal, que bom. E é isso, a todo momento a gente precisa estar sempre pensando à frente, né? Eu acho que a Gal pode concordar comigo, em televisão, a todo momento a gente está apagando incêndio e está pensando onde está o outro ponto de foco de fogo, entendeu? A todo momento, assim. Você nunca... Isso eu aprendi muito no início da minha carreira, que a todo momento você não pode parar e relaxar. Você precisa, peraí, tá tudo bem? O que pode acontecer? O que pode acontecer lá? O que pode acontecer aqui? Porque é isso. Então, você precisa estar prestando bastante atenção onde pode eventualmente acontecer algo. E com participantes isso é muito normal. Por isso que sempre a gente fala, e aí, tudo bem? Como foi a gravação hoje? E aí, tá tudo bem para amanhã? Beleza? Alguma dúvida? E se a gente vai percebendo que a pessoa está tentando desistir ou algo tá caminhando para isso, aí a gente já vai, bate um papo, tenta entender melhor, mas às vezes pode acontecer da pessoa desistir. Isso é completamente normal, isso é algo que acontece. E aí é isso. Ou a gente assume, porque tem vezes que não dá para você colocar outra no lugar. Então, às vezes, você leva como conteúdo de programa. Opa, olha, então, gente, o Newton desistiu hoje, então, infelizmente, a gente vai continuar com 7 participantes ao invés de 8. Ou vamos trazer 4 aqui para definir quem vai pegar a vaga dele. Pode ser. Ou, se não, se a gente não tiver numa dinâmica de jogo que dê para a gente substituir, ou aquela pessoa fez uma pontinha ou outra e vai gravar mais coisa e não gravou, beleza, a gente substitui, segue o jogo, muitas vezes não usando o material, infelizmente aquela pessoa gravou porque ela desistiu do programa. Exato. Então, sim, a gente tem que estar super atento a isso, a gente tem que estar sempre ali pensando no que pode acontecer. E estamos dispostos a isso, né? As interferências aí do mundo sobre os nossos participantes. Essa coisa do backup, às vezes até é isso, são participantes que a gente adora, mas não necessariamente o canal gosta também, né? O cliente. Isso às vezes é até duro, né? A gente adora alguém, né? O próprio diretor ou alguém da equipe, né? Gosta muito daquela história, ou gosta muito daquele personagem. E aí o canal talvez não goste tanto, ou talvez é isso, né? Já tem uma pessoa com um perfil parecido. Acho que uma coisa que tem acontecido ultimamente que eu acho muito legal e que é importante, inclusive, e que aconteceu no Crush Perfeito, que foi muito elogiado, foi justamente a diversidade do casting. Então é isso, sim, né? Então tem gay, sim, tem homem trans, tem negros, tem brancos, né? Tem pessoas de várias cidades diferentes. Engraçado, porque às vezes eu até vejo umas críticas no Twitter, as pessoas falam assim, só tem paulista. A pessoa não assistiu o programa, porque tem várias pessoas de várias cidades. Óbvio que tem, a maioria é paulistano, porque, né, a gente gravou em São Paulo, mas sim, acho que tem isso também. Voltando até para a coisa de se relacionar ou não, pessoalmente, com os participantes, é que você precisa ter
visão de fora, porque pode ser que o personagem que você mais gosta não é o que a Netflix mais gosta, mas você Total, precisa atender total. aquela demanda, né? Acho que tem isso também. Quando você trabalha com elenco, primeiro é isso, né? Precisa gostar de gente, precisa saber ter essa visão e conseguir Sim, atender independente do seu gosto. Pode ser que você não goste de é cozinhar e isso. você precise achar pessoas que gostem de cozinhar. E tudo bem, porque essa, né, tá aí a beleza do trabalho, né? Ô, Gal, e você sabe que eu enfrentei isso muito dentro da minha carreira. Normalmente as pessoas próximas, assim, né, de outras produções, falavam assim: poxa, mas como é que colocam você para fazer tanto reality show diferente? Você vai escolher todo mundo igual, porque você só deve gostar disso, só deve gostar daquilo. Eu falava, pelo amor de Deus, pelo contrário, sabe? Pelo contrário, e é isso que você falou, Gal. O que eu tento sempre dentro dos programas que eu faço é sair da minha caixinha, sair do meu pensamento, das minhas opiniões, tirar o Newton pessoal, assim, tirar o que eu gosto e olhar profundamente para essa pessoa e saber que tem muita gente que vai gostar de você, tem muita gente que vai gostar de fulano, tem muita gente que vai gostar de ciclano. Então não dá para você ficar contemplando as suas opiniões pessoais. Nossa. Então assim, pelo contrário, muitas vezes tem pessoas que têm algum tipo de opinião que eventualmente eu não concordo, óbvio, óbvio, mas eu sei que vai ter muita gente que vai gostar de escutar fulano ou fulana falar, entendeu? Eu sei que vai. Assim como eu gostaria de fulano ou fulana falarem e escutar o que eles estão falando. Então, isso é muito importante, Gal, é um negócio muito legal que você tocou. O produtor de elenco, o produtor de casting, aquela sensibilidade que eu falei no início, ela tem que existir principalmente nesse sentido. Você não pode pensar o que vai funcionar para você, porque às vezes você não é o público-alvo daquele programa. Sim. Pelo contrário, às vezes menos de 1% do seu público-alvo, que é você, de quem você assistem o programa. Então você precisa abrir, se expandir, entender que tem alguém lá na pontinha do Acre que vai querer se ver na televisão. Vai querer o fulano da periferia de São Paulo que também quer se ver. E às vezes qualquer outra pessoa de qualquer ponto do Brasil quer, às vezes não, a pessoa quer se ver, ela quer se identificar. Então, independente de você fazer um projeto só em São Paulo, por questões de logística, ou no Brasil inteiro, você tem que trazer representatividade, você tem que trazer todos os pontos que o nosso Brasil abrange e traz. A nossa cultura diversificada tem que estar no reality show. Não citando nomes, nem desmerecendo o trabalho dos meus colegas, mas quando eu olho um reality show que eu só vejo pessoas brancas e padrões, eu tenho um surto psicótico dentro de mim, porque eu falo, meu Deus, onde essa pessoa está abrindo essa janela que ela só está vendo isso? Ela não está olhando para o lado, ela não está entendendo que quem é o vizinho, ou quem é o cara do outro lado da rua, ou do bairro vizinho, ou do outro estado. Então, assim, você está fazendo um programa para todo mundo ver. Você precisa trazer todo mundo para dentro desse programa. Cada um de vocês aqui que estão me escutando, eu queria sempre trazer alguma coisa que vocês vão se identificar para dentro do programa, porque só assim eu vou ter a audiência e o prestígio de vocês. Entendeu? Mas Então, você isso é sente que algo que eu. isso, você sente que isso mudou nos últimos anos? Não só, porque isso, você é super o melhor produtor de casting do mundo. Ah, E obrigado. tem essa consciência, isso. Infelizmente, outros colegas não têm, mas você acha que isso tem mudado nos últimos anos, com todas as discussões de racismo, homofobia, enfim, gordofobia, ou desde que você começou a trabalhar com isso até agora, você acha que Uhum, teve uma mudança uhum. nisso? Nesse pensamento? Ô, Gal, eu acho que mudou, mas não mudou tanto quanto deveria. É um Eu acho que processo, falta né? muito ainda. Eu Eu acho também que acho que a hora que o pessoal parar de pensar que precisa colocar um gay ou um homem preto ou uma mulher preta por obrigação, aí tá tudo errado ainda. sim, Entendeu? Eu acho que as pessoas, todos os tipos têm que estar lá, todas as representatividades, e porque elas mereçam estar e porque é natural elas estarem, entendeu? É sim. natural, como é natural o nosso dia a dia. Então, eu acho que assim, nós estamos caminhando, mas aí a gente vai, né, com um patamar, infelizmente, de toda a nossa história que a gente traz,
cultural e que televisão, infelizmente, antes tratava muito massa, se esquecia de muita gente. Então, eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando, mas falta um longo caminho para a gente chegar no nosso ideal. Eu também acho, mas enfim, né? Antes tarde do que nunca, assim, acho que deu Antes uma tarde do que virada nunca. nos A últimos minha anos. parte eu prometo que eu sempre fiz com o maior amor do mundo e da forma que eu posso, sempre batalho, porque eu quero sempre mostrar e trazer tudo que a gente tem, sabe? É muito diverso, o nosso Brasil é maravilhoso, Gal. Nosso Exato, Brasil é não, mas incrível. é que mesmo, justamente, é todo um sistema que a gente precisa lutar contra, porque às vezes você é essa pessoa, mas aí o cliente do canal XYZ, né, corta determinadas pessoas do elenco, alegando as mais diversas desculpas, mas que no fundo a gente sabe bem o porquê eles não escolhem essas pessoas, né? Então é todo um sistema que a gente tem que mudar de baixo para cima, ou de cima, enfim, no geral, para Já. isso acontecer. Tem umas perguntinhas aqui já, tem duas que são Oba. meio, a gente já falou um pouco, mas que Tá. a Érica perguntou quais as características para ser um bom produtor de elenco, e a Adri, para quem quer começar na área, quais são os caminhos? Acho que você já tinha falado um pouco, né, sobre gostar de gente e tal, mas acho que você pode dar uma reforçada aí, como Sim, começar sim. o que precisa para ser um bom produtor de elenco. Tá. Bom, vou responder primeiro a Érica. Érica, acredito que para você ser um bom produtor de elenco, em primeiro lugar, como eu falei, você precisa gostar de gente, você precisa gostar de pessoas. Você precisa enxergar dentro da pessoa, você tirar ela do mundo dela e transportar para o programa. Então, assim, você vai tirar o Newton daqui e você vai jogar o Newton naquele programa. Quem vai ser ele ali? Então, eu acho muito legal um estudo para vocês fazerem, que é uma curiosidade da minha vida, que eu falei, eu citei o Big Brother lá atrás, o primeiro Big Brother, eu tinha 10 anos, e eu assistia aquilo ali e eu ficava me perguntando, entendendo, e foi indo temporadas e temporadas. Aí foi que eu descobri, até mesmo, eu vi que era a Endemol Shine que fazia, eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E é isso. Então, assim, assiste um reality, presta bem, pega um reality, olha para uma pessoa, entende aquela pessoa, estuda aquela pessoa. Porque, como eu falei no começo, algumas pessoas chegaram agora, eu trabalhei muito tempo lidando com pessoas no comércio, atendendo muita gente. Então, ali, você entendia o perfil do cliente. Então, chegava fulano, eu falava, opa, essa aí é chabu, essa aí vai me dar problema, ou essa aí não, essa aí vai comprar, essa aí eu sei do que gosta, essa aí tá triste, essa aí tá feliz. Então, tenta olhar para as janelas, não só janelas de televisão, mas às vezes uma janela do seu prédio. Pega a janela do seu prédio assim, olha, e tenta pensar o que está acontecendo ali dentro. Tenta criar uma história. Tenta ver além da pessoa. Eu acho que um produtor de elenco ele tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que olhar para essa pessoa e ver o que essa pessoa vai te trazer. Que história legal a gente contar. Se essa pessoa é engraçada, se essa pessoa é mais melancólica, se essa pessoa é polêmica, se ela é só bonita ou só bonito. Então, assim, bonito dentro dos padrões de sociedade, tá? Então, assim, é isso. Tem que ter esse feeling, essa coisa mais aguçada com pessoas, sair da parte mais técnica, o casting é isso, é você assistir um vídeo de alguém e falar, peraí, tem alguma coisa aqui que vai ser interessante. Nossa, olha essa pessoa. Às vezes você não vai saber explicar, mas vai te dar uma curiosidade interna de você falar, eu preciso trazer essa pessoa para um teste de vídeo, porque eu preciso saber mais da vida dela. Eu quero saber mais o que ela tem para contar. Então é isso. Eu acho que um produtor de elenco, apesar de todas as burocracias que nós temos, o que eu levo mais em consideração é sensibilidade. Tem que ser uma pessoa sensível, tem que ser uma pessoa humana que olha nos olhos de alguém e fala, peraí, o que está acontecendo com você? E você entende, sabe? Às vezes não é muito fácil de entender como é ser um bom produtor de elenco, mas é uma sensibilidade, não adianta, você precisa ser. Se é uma pessoa muito prática, não, isso, aquilo, não vai dar certo. Aí vamos para outra área que eu tenho certeza que a Gal vai chamar mais colegas aí que vocês vão se identificar. Mas a minha área, eu acho que tem que ser essa área artística, sensível e humana. Eu E acho que, a e na outra minha pergunta... modesta opinião, paciência.
Tem que ter muita Não, paciência. muito. Porque justamente, eu sou a pessoa do prático e tal, e eu jamais faria casting, porque eu não tenho paciência com as pessoas. Embora cinema seja um trabalho de equipe, eu tenho que saber lidar com equipe, mas lidar com equipe é diferente, porque é isso. Primeiro que se você Sim, pega uma intimidade e tal, você já pode, às vezes, sim, brigar e tal, e tá tudo bem. E sim, o elenco é sempre essas pessoas nessa sim, redoma, e você não pode perder a sim. paciência, você não pode, né, maltratar, não que eu maltrate as pessoas, né? Você tem uma coisa de ter uma paciência, até dessa coisa de que durante a gravação a equipe de casting é meio babá, né, dessas pessoas que estão lá A gente é meio chamado de babá mesmo, na porque é um cola. trabalho Você quer que alguma tem que coisa? ficar. Você quer uma água? Você precisa ir no É, banheiro? Você não sei o quê? Você tá calmo? Você quer algo, né? O tempo inteiro ali cuidando daquela pessoa, óbvio, porque por tudo isso que você falou, aquela pessoa tá ali sendo exposta, ela tá, às vezes é a primeira vez que isso está acontecendo com ela, ela tá nervosa, ela tá, né? sim, Então acho que sim. paciência também, além de tudo que você falou, é muito importante. É primordial, é importantíssimo, é isso. Essa malemolência que a gente tem que ter, né? Esse jogo de cintura. E aqui, quem quer começar na área, quais Pode são os perguntar. caminhos? Essa pergunta, Gal, era essa? Para quem quer começar. Legal. Eu acho que, a princípio, por não ser uma área muito divulgada em cursos de faculdade, cursos livres, né, ou os cursos técnicos, é uma área que você normalmente precisa estar atento. Sabe aquela coisinha que às vezes a gente não vê, mas é muito importante, os chamados créditos, sabe? É muito importante você assistir um reality show que você goste, espera terminar ele e preste atenção nos créditos. Sempre vai ter a pessoa ali de, como eu falei, pesquisa, elenco ou seleção. E para você começar nessa área, obviamente que independente de processos de seleção, né, ou de entrevistas que vocês façam, eu acho que vocês precisam procurar um local, se candidatarem a vagas que vocês saibam que vai ter elenco para ser feito, que vai ter casting para ser selecionado, tá? Então, e é isso. E vocês podem encontrar isso não só em reality shows, mas em documentário. Que até uma coisa que eu acabei não citando, fiz um documentário agora na pandemia, sobre a pandemia, que foi extremamente interessante. A gente fez ele totalmente virtual, a seleção, até mesmo a seleção das pessoas. Peguei pessoas do mundo todo, todas as entrevistas via Zoom, como estamos fazendo aqui agora. Então é isso, eu acho que você precisa observar em primeiro lugar um local que façam reality shows, que vocês tenham essas pessoas especializadas nisso e ir atrás, e focar, e focar. Total. Outra pergunta aqui de aulas essa coisa essa coisa de reality show é bem maluca, né? Como que fica a vida pessoal? Ele fala que se tem tempo para sair, como que fica as horas vagas, se é que tem horas vagas. Eu, por exemplo, fiquei 15 dias sem dormir, né? O crush Olha, gente, perfeito. é que a gente fala, a gente ama o que a gente faz, entendeu? Então, assim, quando você ama o que você faz, a vida pessoal às vezes fica um pouquinho de lado mesmo, não tem jeito. Você entra nessa imersão, né? Você entra junto com a galera e não tem como você não estar vivendo tudo aquilo, sentindo tudo aquilo. Sim, a vida pessoal é meio complicada nos períodos de gravações, porque a gente grava de sexta, sábado, domingo, o dia que for, folga segunda, né, Gal? Ou folga terça ou não folga. Grava de E madrugada. grava de madrugada, dorme 6, 7 horas. Mas é isso, assim. E aí, o que torna é que normalmente as pessoas do seu trabalho se tornam suas amigas, né? Então, assim, quando você vê, você tá ali amando todo mundo e tá gostando de tudo aquilo. E eu acho que isso é muito legal, cara. É você trabalhar com tesão e falar, cara, eu amo trabalhar 16 horas. E eu tô fazendo isso porque eu curto, porque eu gosto, sabe? Tem que ter amor pela profissão. Tem que ter amor pela profissão, não adianta. Não dá para fazer o que a gente faz sem amar o que a gente faz, Isso não dá. isso também é essencial, né? Eu sempre falo, principalmente produção, seja de casting, seja produção executiva, produção geral, produção de infra, enfim, produção em geral, é uma coisa que eu sempre falo que tem que ter na veia, assim, as pessoas precisam ter nascido para isso, porque não adianta, uma pessoa que seja tímida, uma pessoa que seja desorganizada,
uma pessoa, enfim, é isso, que goste de ter rotina, que goste de ter horário, porque é isso, Sim. né? A cada 2, 3 meses, ou a cada no máximo 6, a gente está num projeto diferente, com uma equipe diferente. Exato, É exato. isso, e emenda com assuntos diferentes. Eu acho que tem gente que precisa de rotina, tem gente que trabalha 15 anos na mesma empresa e ama. Eu acho maravilhoso. Eu nunca fiquei, eu acho que o máximo que eu fiquei na mesma empresa foi 1 ano, que foi na TV Cultura. Não, foi 2 anos. Tem 2 anos na TV horarinho para Cultura. entrar, para sair. 2 anos que eu fiquei na TV Cultura, no mesmo programa, com os mesmos horários, com as mesmas pessoas. E é isso, 2 anos depois me deu circo-tico. Eu falei, não, eu preciso sair daqui, eu preciso me mexer. Eu sei bem. Conhecer outras pessoas, fazer outros projetos. Então, acho que o mais legal de produção, e que eu acho que é isso para as pessoas que querem trabalhar com produção, é isso, tem que estar disposto a não ter rotina. É isso, não é que abrir mão da vida pessoal, mas às vezes sim, né? Abrir mão, pelo menos por um espaço de tempo. Ao mesmo tempo é isso, às vezes a gente fica agora na pandemia, estou trabalhando de casa e tal, tenho todo o tempo do mundo, né? Enfim. Sim. Que para nós, né, Gal, é algo assim que a gente não consegue nem entender, né? Assim, cadê uma câmera? Cadê uma diária de 16 horas? Meu Deus, por favor. Porque é isso, até mesmo essa rotina que a Gal tá falando, é você chegar na sua casa 9, 10 horas da noite, ou às vezes mais tarde, e você não ter ordem do dia seguinte, e você não sabe que hora você vai acordar. E de repente a ordem do dia chega, fala, meu Deus, vamos lá, eu tenho 6 horas. Mas é isso, gente, é o que a Gal falou. Eu também nunca fui uma pessoa de rotina. A rotina, ela não me deixa criativo, ela me deixa acomodado. Então, eu não gosto. Eu gosto dessa quebra de rotina porque me dá picos de criatividade, me dá gana de viver, me dá gana do dia seguinte me surpreender. E isso que é muito legal, sabe? Do nosso trabalho. É uma surpresa, é um dia atípico. Todo dia vai ser um dia atípico, todo dia vai ser um dia diferente. Exato. Sabe? Todo dia é algo novo. Exato, nenhum dia é igual ao outro, é muito impressionante. Nenhum dia. Mas isso... Não, você falou da rotina, eu ia falar outra coisa. Não, eu ia perguntar da Endemol, apesar de você estar... Há quanto tempo você está lá? Endemol vai fazer 8 anos. É isso, mas apesar de você estar lá 8 anos, é isso, toda hora é um projeto novo, as equipes mudam, os temas mudam. Sim. Então tem Masterchef, tem Extreme Makeover, que não tem nada a ver, né? Que é reforma de casa. Tem, sei lá, qual outro você faz? O The For você faz? Não? Que é musical. Aí fazemos, aí você vai e faz outros programas de cozinha, Family Food Fight. Aí você vai fazer um programa que você tem que juntar um carnívoro com um vegetariano. Aí você vai, sabe assim? Então, você chega uma hora que você, sabe, são 1000 coisas, 1000 castings ao mesmo tempo. E é isso, você tem que encarar e vamos que vamos. Isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Sem rotina, Gal, sem rotina. Não, é isso. E sempre que você acha que você já fez tudo, cai no colo de um reality show novo, que não sei que veio de outro país, ou que é uma ideia original brasileira, né? E vamos lá, mais esse desafio. Tem uma outra pergunta aqui do Gijo. Qual o processo que você passou mais estresse? Que deixou mais complicado de tomar uma atitude? Pode não citar nomes, porque a gente sabe que não tem... Processo que eu passei mais estresse... Qual programa, enfim, né? Qual o trabalho? Foi um reality que eu fiz que eu tinha que selecionar 90 participantes em 20 dias. Jesus. Com 6 profissões diferentes. E profissões, assim, totalmente diversas, assim. Foi insano. Porque não só a seleção foi insana, como a assinatura de contrato e todo o processo foi algo assim surreal. Nossa. Eu dou risada porque foi engraçado tudo que aconteceu assim, e a gente conseguiu entregar e o programa ficou demais. Putz, mas eu acho que foi isso, viu, Gijo? Foi isso. Eu só não vou citar nomes mas foi complicado. Foi assim, uma equipe ferrada que trabalhou comigo, maravilhosos, por sinal, que se não fossem eles a gente não tinha entregue. Cara, e assim, produção, isso é outra coisa, né? Missão dada, missão cumprida. Não existe não entregar, não existe não conseguir. Então, assim, essas coisas mirabolantes que a gente vê, a gente brinca e tal, mas é verdade, assim, precisa de um camelo no set. Vai ter um camelo.
Vai ter um camelo, Vai ter um exatamente. camelo. É isso, você precisa de 90 Aí ele precisa pessoas. de uma córcova só, hein, Gal? Tem uma córcova Um só. Vamos dromedário. trazer o camelo. Um dromedário. Mas sabe que isso pra mim é meio ruim, que às vezes eu não consigo mais ver filme, série, nada, sem pensar na produção. E Eu aí, sei. outro dia eu tava vendo um filme, eu falei o Camelo por causa disso, eu tava vendo um filme super, enfim, um filme meio surrealista italiano, de uma diretora, enfim, bem complexa, vamos dizer assim. No Aham. meio do filme, não é que me aparece um camelo? E eu falei, não, isso deve ser pós-produção, um camelo virtual. E não era, o bicho era de verdade. Eu falei, gente, na Itália o filme, como é que você arranja um camelo na Itália? Aí eu pensei, não, eles devem ter ido num circo, e pegou o camelo do circo. E assim, aí eu perdi É a isso, a gente concentração no começa. filme, porque eu É, fiquei é, pensando, onde é, é que eles é. tiraram aquele camelo? É Assim, isso, a gente começa a viajar, assim, e querer a solução, né, Gal? A gente não fica satisfeito enquanto a gente não descobre o que foi feito ali para aquilo chegar até ali, né? exato, acho que é isso, assim, não tem missão que a gente não consiga. Eu espero que nunca tenha uma que eu não consiga cumprir, mas até hoje, por mais desafiador que foi, é isso, por mais estresse, por mais noites sem dormir que a gente passou, Sim, acho sim. que, né, a missão é dada, ela é A missão cumprida, cumprida, enfim, exato. e a gente se descabela e ganha uns cabelos brancos a mais, mas Ou tudo bem. No uns a fim a gente menos, no meu caso, uns a menos, né? No fim, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente toma cerveja. Acho que isso também Sim, é uma coisa legal da nossa área. Isso, né? A gente se estressa muito, mas é meio montanha-russa de emoções, mas é isso, sim. né? No final, a gente senta todo mundo no bar, a gente sentava, né? Quando podia. É, é, A gente se diverte, a gente dá risada, a gente brinca com os próprios problemas, né? Que aconteceram, enfim. Acho que sim, isso é a beleza. E aí, voltando à pergunta de, né, para quem quer fazer isso, é realmente tem que gostar de adrenalina, de tem, correria, de conhecer gente, tem. trabalhar com gente nova. Para mim, foi super desafiador trabalhar na Endemol com uma equipe que eu nunca tinha visto na vida, que eu simplesmente despenquei lá e, Sim. né, e tive que pegar uma coisa pelo meio do caminho. Então, acho Que que. parecia que você já estava lá há 20 anos, Gal, que foi lindo. Ah, Vamos ficar rasgando seda aqui, mas, gente, vamos, né, se deixar, Gal é fico. perfeita. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta do grande, acho que tá como LCV. Qual o desafio que eu e vocês esperam realizar no futuro em suas carreiras? E a Adri Difícil depois, essa, hein, bom, Gal? quer responder a Adri primeiro? Quantos Tá. assistentes você tem normalmente? Adri, eu tenho produtores e assistentes que trabalham para mim, tá? Dependendo, eu vou citar então um dos projetos maiores que eu fiz. 3 produtores e 6 a 7 assistentes. É uma equipe normalmente de umas 10 pessoas. Isso num projeto muito grande, né? Mas normalmente assistentes, tirando os produtores. É porque a gente tem o nosso grau de hierarquia é um pouquinho diferente de cinema, né? Então a gente tem os assistentes, nós temos os produtores e coordenadores barra diretores. Então assistentes normalmente varia de 4 a 7, depende do projeto. E tudo vai ser mutável, vai ser alterado se existe um confinamento, né? Como eu estava citando lá atrás, se existe um trabalho muito grande durante as gravações. Agora, se é um projeto simples, vamos supor, da pessoa ir lá um dia cantar e ir embora, aí não tem tanta necessidade de pessoas dentro do set na hora das gravações. Mas quando é um reality show que envolve todo esse confinamento, todas essas dinâmicas, aí a gente precisa de bastante pessoas, uma equipe legal aí, bem confiável para estar ali fazendo toda essa infra, essa manutenção, esses trabalho com os participantes internos, assim. Porque às vezes é isso, né? Alguns realities de confinamento, não, de encontro, por exemplo, os casais não podem se encontrar, não podem se falar, e tem que ficar um assistente com cada um em lugares separados, né? Isso depende do quantas pessoas tem no elenco e quantas pessoas precisam né, de um assistente exclusivo, vamos dizer, né? Só para cuidar daquela. Exato. Aqui, sobre o desafio grande, acho que é o grande que está no logado da LCV. Para mim, acho que é É, fazer uma coisa, acho que maior, assim, isso, nacional, né? Uma coisa que envolva viagens, por exemplo, esse Brasil inteiro, ou um reality, ou um documentário, ou até internacional. Uma vez eu é, fiz um documentário, que foi um documentário muito pequeno,
que era foi um documentário sobre demanda. Uma família contratou a gente para fazer um documentário sobre a história da família, uma família de judeus que vieram da Ucrânia e da Polônia antes da guerra, mas enfim, tem uma história super sofrida de terem vindo, né, com quase nada de dinheiro, enfim, foi muito legal, porque eu fui para a Ucrânia, eu fui para a Polônia, eu fui para Israel, então foi uma experiência incrível, só que foi pequena, para mim, eu fico pensando o que seria fazer isso em tamanho gigante, fazer o Brasil inteiro, não sei se você já fez, até se quiser falar algum desses mais nacionais. Eu acho que então, eu acho que é isso, Gal. Pelo menos para mim, dentro do meu trabalho, da minha área, eu acho que quanto mais você trazer culturas para dentro de um programa, acho que se torna mais interessante, né? Tanto para quem está produzindo, quanto para quem vai assistir. Então, eu vou um pouco dentro do que você está me falando aí. Esse documentário que eu fiz agora na pandemia, eu também tive acesso a pessoas do mundo todo, assim. Pessoas do Egito, da China, de Wuhan, que era o pico da pandemia, enfim, de vários lugares do mundo todo. E é isso, quando você tem acesso a outras culturas, você tem acesso a outras histórias, eu acho que é muito interessante. Então, assim, um desafio mesmo no futuro da minha carreira que eu queria muito, eu acho que eu vou nessa linha que a Gal falou. Fazer uma produção internacional, uma produção que seja expandida para o mundo todo, apesar que agora o Crush Perfeito está no mundo todo também, mas que a gente possa trazer, né, várias culturas dentro desse programa. E obviamente que isso num reality show pode se tornar um pouco mais difícil. E aí talvez seguiria a linha que a Gal falou, uma linha de documentário, de você procurar histórias, de você viajar atrás de histórias, né? Porque, como eu tinha dito, tem histórias que você não vai achar mais na internet. Aquela senhora de 90 anos que nunca fumou, nunca bebeu e mora no interior da China, ela não vai ter no Instagram e o Facebook para você achar, sabe? Exato. Então você precisa ir lá, você precisa procurar, você precisa ir nessa aldeia, você precisa ir a campo. Então, assim, eu acho que um desafio que eu queria para minha carreira seria esse. Acho que um dos meus sonhos já foi realizado, que era trabalhar para uma série da Netflix. Essa parte já está esticada. Check. Eu fico tirando prints do Twitter em várias línguas. É muito legal isso. Você vê É muito legal, gente. Muito gratificante. Tweet em japonês, em russo, em italiano. Outro dia eu fiz um compilado assim de tweets. Tem em japonês, tem em polonês, tem em russo, tem italiano, espanhol, inglês tem muitos, né? Porque o formato é americano. Enfim, é uma loucura, né? Ver como hoje o alcance disso e como as histórias são universais, né? Eu acho que isso também é muito legal. Porque uma pessoa que você achou interessante, agora é isso, e você selecionou para um casting, agora a gente ainda tem que pensar se o resto do mundo vai achar aquela pessoa interessante. Exatamente. No Brasil, né? Exatamente. Da mesma forma que foi um desafio para mim entender as piadas dos gringos, das versões lá de fora, agora vamos deixar o gringo entender essas piadas, né, gente? Que as piadas dos brasileiros, particularmente, são muito melhores. Né? E então foi muito gratificante, foi muito legal, toda essa repercussão que está rolando. Eu ter conseguido atingir meu objetivo, que era assim, trazer grande representatividade aí do Brasil para o mundo inteiro ver, pessoas incríveis, histórias maravilhosas, uma delicadeza, enfim. Amei fazer esse projeto, foi muito legal. A Carolina perguntou se tem algum programa que é o seu sonho fazer o casting. Obviamente que você não tenha feito. Ai, que difícil. Olha, é que assim, no início quando a gente começa, a gente sempre acaba olhando para os maiores, né? Então, quando no começo da carreira você sempre focava, eu quero fazer Big Brother, eu quero fazer, enfim, Dança dos Famosos, enfim, você acaba indo atrás dos maiores. Quando você começa a enxergar todo esse todo, você começa a observar a complexidade de todos os programas, eu acho que você tem uma noção, ou até mesmo igualitária, de como que é.
Então, se fosse para eu escolher fazer algum projeto, Pode ser de é real, ou pode ser de difícil. ficção também, enfim. É, Pode querer fazer um casting, ou você queria ter feito o casting do Game of Thrones, não sei, pensa uma coisa que você gostaria de ter é, feito, do que já foi feito, ou alguma coisa dessa, isso pode ser ficção, pode ser documentário, uma série documental, né? A Netflix agora tá cheio de... eu acho que eu queria fazer de verdade a seleção do Big Brother americano ou do australiano, que eles estão há muitas temporadas já, muitas temporadas, e eu queria muito reinventar eles e trazer uma temporada que eles nunca tiveram. Nossa, eles estão mais que a gente com certeza, né? Que a gente já tá no 20 Sim, também, se não eu é não que é me engano, pouco. eu não sei exatamente, mas eles estão assim, muitas temporadas na frente, o australiano e o americano. O Big Brother é de fato um case, né? Como depois de tanto tempo ainda tem engajamento, ainda tem as pessoas, né, ainda tem surpresas. E desse ano, por Exato, causa da exato. pandemia, eu já não assistia há muitos anos, eu confesso. Mas aí Aí esse ano voltou a a assistir pandemia, agora. fiquei a louca do Big Brother, é isso, É. Twitter, votando, eu nunca tinha votado nas votações, eu tava aqui, teve dia que parecia gol do Brasil, né? Foi um negócio insano, Não, assim, é um acho que... negócio insano, insano, assim. Insano. E eu acho que a diferença, até para falar um pouco também dessa coisa da produção de casting de documentário, é que o documentário sempre tem um recorte, né, de tema e de coisas, é isso, normalmente um documentário, uma série sobre um determinado assunto, tá? Então, Uhum. se você não se identifica com aquele assunto, com aquela coisa, talvez você nem assista. E um reality, acho que tem essa coisa de querer misturar pessoas, então alguém ali dentro, no Big Brother, por exemplo, você vai se identificar, né? Tipo, com aquela Sim, história, com aquela sim, pessoa, e aí você torce por sim. ela, né? Que nem todo documentário, não, nem todo reality também é de se torcer ou não torcer, né? Às vezes é só Não, exato. nem sempre é Tem realities. competição, né? Tem Exato. reality Quando que... envolve jogo, envolve uma competição, obviamente teremos torcidas, né? E aí Exato. precisamos, aí a gente pensa nas torcidas, administra essas torcidas, enfim, mas aí isso vai muito da dinâmica do programa. E o Big Brother está aí mais consolidado há muitos anos, tanto no Brasil quanto afora, de se tratar da maior competição de um reality dentro do mundo, né? É muito bom, realmente é um Foi case. bem visionária lá Isso atrás. era uma coisa que eu acho que a gente até tinha comentado hoje, que eu acho que hoje mais cedo, e a gente não falou. Se você percebeu diferença no comportamento das pessoas, né? Na minha visão, os primeiros realities, as pessoas entravam meio sem saber, era quase um experimento, né? Mudou Era uma muito. coisa meio, tipo, você quer Sim, participar de um experimento total, antropológico, né? Hoje, total, exato. todo mundo que já viu Big Brother já entra no Big Brother sabendo como aquilo funciona. Você acha que, Sim. e aí você trabalhando e buscando pessoas, você reparou se as pessoas que você, quando você vai falar com as pessoas, é isso, elas já estão mais dispostas a se expor, ou é isso, já virou o contrário, né? Você nem precisa ir atrás. Muita gente quer ficar famosa, quer aparecer, elas, o motivo delas entrarem em reality show hoje é diferente do motivo que elas entravam há Total. 10, 15 anos atrás? Quando o reality show começou, principalmente aqui no Brasil, ele realmente era vendido. Tinha matérias no Fantástico antes do Big Brother começar, a Casa dos Artistas, que era tipo uma experiência antropológica, assim. Então as pessoas vendiam o Big Brother, a própria Globo vendia dessa forma. Ah, imagina o que é ver várias pessoas trancadas dentro de uma casa 24 horas por dia. E isso atiçou não só as pessoas que tinham curiosidade para assistir, né, as pessoas trancadas ali dentro, o comportamento delas, como atiçou quem queria viver essa experiência, mas ainda não existia a profissão ex-participante de reality show, né? Essa profissão ainda não existia. Então, isso, conforme o tempo, se tornou realmente uma profissão. Ex-BBB hoje em dia é uma profissão. Você vai chamar o ex-BBB, você vai chamar o ex-Masterchef, ou o ex-Fazenda, ou o ex-Power Couple, ou, enfim, o ex-Casa dos Artistas na época, para participar de eventos, para fazer um merchan, publi e tal, não sei o quê. Então, assim, o público de reality show, o público que quer participar, mudou drasticamente. Drasticamente. Eu cito até um exemplo, por exemplo, do MasterChef, quando a gente começou a fazer as temporadas, eram pessoas assim, eu quero cozinhar, eu quero ganhar um dinheiro, e não sei o quê. Hoje em dia, tem pessoas que se preparam para se inscrever para o MasterChef.
Como existem pessoas que ficam o ano inteiro gravando milhares de vídeos para mandar para o Big Brother, sabe? Então, existe sim pessoas focadas em participar de realities. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas, normalmente, elas não são tão interessantes para nós ou para o formato que a gente vai abordar. Porque elas podem nos enganar, ou elas estão preparadas para mostrar algo que não é o que elas realmente são. Então, isso sim existe, isso sim mudou. Qualquer formato de reality show agora, existem pessoas focadas em participar, em ficar de olho. Aqui no Brasil, isso está crescendo, mas lá fora, que eu andei pesquisando, existem sites especializados em mostrar realities que estão abertos para você se inscrever. Então, você vai lá, você se cadastra e ele mostra opções que eventualmente você poderia se cadastrar. Caramba. Aqui ainda está começando isso e tal, mas é isso. Tem pessoas que elas focam nisso, assim, de que normalmente essas pessoas são aquelas que alguém próximo a elas já participou, gostou da experiência, obviamente conseguiu frutos financeiros ou outros benefícios por causa disso, e aí elas acabam convencendo e aí vira um negócio assim absurdo assim. Mas esses que não têm inscrição, vocês vão atrás das pessoas que, sei lá, tweetam, por exemplo, agora é isso, o Crush Perfeito foi a primeira temporada, então ninguém sabia que existia. Mas agora que teve a primeira, muita gente comenta, Netflix, me chama, eu quero participar. Ou, enfim, outros programas, ou MasterChef. Vocês chamam as pessoas que chamam não, enfim, né, consideram na seleção Sim, sim. essas pessoas que comentam, que falam que querem participar? Ou isso também é meio fogo de palha, a pessoa fala isso meio de brincadeira e no fundo ela nem quer de verdade? Então, aí que é uma curiosidade, Gal. Normalmente, as segundas temporadas de qualquer projeto é a que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque é um boom gigante. Então, assim, antes as pessoas não conheciam, e aí você consegue abordar elas melhor, você consegue entender melhor quem elas são, mas depois, na segunda temporada, vira um negócio estrondoso. Aí qualquer pessoa que assistiu e gostou vai querer participar, só que às vezes ela não tem nada a ver com o projeto, então é aí que você tem que tomar mais cuidado diante disso. E acontece sim, muitas vezes, não é que nós não olhamos essas pessoas, pelo contrário, a gente olha, a gente conversa, a gente chama para se inscrever, mas normalmente não são pessoas que querem aquilo. É mais fogo de palha no momento da empolgação, quando você vê a pessoa não mandou material, ou ela não se interessa mais, ou, enfim, ela nem lembra que ela escreveu, nem lembra o que ela comentou, e aí para nós, infelizmente, não é válido. Não, e às vezes também isso, a pessoa nem tem noção do tamanho, né, de tudo que envolve, aí a hora que ela vai ver, uma amiga minha mesmo, vocês postaram, o pessoal da Endemol postou, né, que tá tendo um casting de um programa de relacionamento, e uma amiga falou, vamos escrever e tal. Depois ela falou, Gal, eles me falaram comigo, eu desisti, porque é isso, ela não pode ficar uma semana filmando, por exemplo. É isso. Às vezes a pessoa volta atrás por isso. É aquilo que eu te falei, que a gente precisa trabalhar com todos os nossos backups e todas as eventuais diversidades aí, porque é isso, às vezes às vezes não, as pessoas trabalham, um reality show às vezes ele demanda tempo de gravação, então a pessoa precisa parar o trabalho dela para gravar, o trabalho dela precisa autorizar, às vezes a empresa dela não quer exposição, não aceita a exposição, ou não pode liberar ela tanto tempo, tantas horas de gravação. Então, são algumas coisas que acontecem, como você citou o exemplo da sua amiga, né? Sim. A gente precisa terminar daqui a pouquinho, mas tem mais duas perguntas aqui. Do Mário. Podemos considerar, então, que existem 3 pontos, bom, você está lendo também, né? Mas vou ler aqui para todo mundo. Tudo bem. Pontos essenciais para que qualquer trabalho em elenco funcione. Respeito entre as equipes, ambiente amigável, respeito mútuo entre todos os participantes. Acho que é por aí. Mário, sim, concordo com esses 3 pontos essenciais. O problema é o último ponto, respeito mútuo entre todos os participantes, que vira meio incontrolável, tá? Porque eles estão numa competição, dependendo do reality show. Seria interessante, obviamente, se todos se respeitassem, mas a gente normalmente lida com alguns desrespeitos e com alguns conflitos, e que aí vai do nosso trabalho saber remediar, ver os limites de tudo que está acontecendo para ver quais providências tomar ou não, né? E aí, obviamente, isso tudo vai
de uma questão contratual, de alguma agressão física, uma agressão verbal, e aí o que nós decidimos internamente, se realmente é um desrespeito ofensivo, ou se é um estresse pequeno, controlável diante do jogo, entendeu? Às vezes o estresse é até bom, né, pro roteiro, pro programa, enfim, tem Também, muito também. explorar isso, mas justamente tem um limite. Acho que uma coisa curiosa também que a gente não falou aqui é que todo reality tem o que a gente chama de bíblia, que é uma espécie de, como chama quando tem Bíblia, né? jogo? Acho que é Um jogo de regras, leis, tipo leis, uma leis. constituição. Não, quando você abre um jogo, como chama aquele caderninho de regra do jogo? Regras do jogo, né? Manual de Manual, instruções, isso. manual do jogo. Então, todo reality tem um manual e tem regras muito claras. Tanto que o Big Brother, o tempo inteiro, o Thiago fala, ó, a regra é isso. O Big Boss decidiu, não, né? Isso já tá na nossa regra que não pode bater. Aí eles veem se alguém bater em alguém, eles revêem o vídeo, se bateu mesmo, eles consideram como Sim, agressão, a pessoa é expulsa. Não pode sim, assédio, né? Vira e mexe tem casos de assédio, e isso é sempre muito discutido. Então, acho sim, que isso que o Mário comentou do respeito é isso. A gente espera que os participantes se respeitem, mas existem regras caso eles não se respeitem, né? E dependendo exatamente. isso, da briga e tal, tem realities que exploram isso até, né? Que acham. Não reality, né? As pessoas gostam de ver treta, então o É, reality deixa as tretas lá, mas para tudo tem um limite, né? E aí tem essas regras que é a tal da Bíblia. Tem mais uma aqui. Faço teatro na Baixada em Praia Grande. Esse mundo é novo para mim. Estou impressionado com o compromisso e entrega de vocês. Tem muita diferença de teatro para TV? Tem. É que, bastante, enfim, é muito. que tem duas coisas diferentes, né? Entre a ficção e o reality, né? E a não ficção, Exato. documentário e o teatro tem, acho que a coisa de você, o público tá ali, né? Na sua frente e aquilo é quase que e todo dia, eu acho de alguma forma tem uma coisa legal de que todo dia é um espetáculo, mesmo que seja o mesmo espetáculo, né? O público é diferente, isso muda, a reação das pessoas muda, A mas relação, é eu acho que aquilo, né? pontos. É um evento único, né? Tá vendo aquelas Ah, 200 pessoas. A TV você tem 1 milhão, imagina, 50 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. é, eu acho que aí, Joelma, se eu entendi um pouco a sua pergunta, há uma grande diferença, obviamente, porque se tratam de, a não ser que você esteja falando de produção de teatro, né? Eu não sei se você está estudando para ser uma atriz ou acredito que seja isso, mas né? Mas é muito diferente. Foi como a Gal falou. Acho que a gente o espetáculo ali, a gente entende que cada dia, por mais que seja o mesmo, o texto ou a interpretação, você está sempre apresentando para pessoas diferentes. E nós, de uma abrangência gigantesca e muito maior, também. E cada dia que passa, como a gente falou, é uma surpresa nova, uma surpresa diferente, mas são mundos bem diferentes. E Bem tanto que tem diferentes. atores de teatro que nunca saem do teatro, né? Tem alguns que usam o teatro Exatamente. como, vamos dizer, como ponte, para virar ator, né, de TV, mas tem atores Sim. que são assim, né, que a sua essência tá no teatro, que assim, eles até É. fazem um pouco de TV, mas né, o teatro ele tem uma outra, é todo um outro mundo que eu também nem posso Sim, opinar muito, sim, que eu tenho zero sim. experiência com Não é teatro. muito a nossa vertente. Nossa. E acho que pode ser a última pergunta, já são quase 5 para as 9. Como fazer para participar, sempre escrever e mandar vídeos para qualquer tipo de reality? Não, né? Mas você pode responder melhor que eu. Gijo, obviamente que isso vai de reality para reality, tá? Você precisa entender e ler o regulamento. Isso se tratando de reality já conhecidos, né? Que aí, como a gente tinha comentado, ele já tem as inscrições abertas, então tem todo um regulamento. E sim, gente, o processo é o mesmo para todo mundo. Não tem manha para entrar em reality show, não existe. O processo é o mesmo. Isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui. Não tem mutreta, não tem manha. Você vai, você se inscreve, você manda o seu vídeo. Obviamente que às vezes você vai ser abordado para se inscrever, mas você não vai ter preferência por alguém que mandou por livre e espontânea vontade. A análise vai ser feita da mesma forma. Então é isso. Você vai, você se inscreve, capricha no vídeo, tenta ser o mais natural possível. Bota o videozinho na horizontal, sabe? Uma luz boa, pega o solzinho que vem da janela,
E não faz vídeo na rua, não faz vídeo andando. Óbvio que tem umas coisinhas que podem te ajudar, né? Mas é isso, seja você. Não é porque você tá com o celular ligado que você vai fazer bico para selfie. Não, esquece aquele celular. Vai falar, vai conversar, vai... Como se você estivesse falando com o espelho, entendeu? Evita se ver, evita ter retorno de vídeo, porque isso atrapalha também. E seja você. Não adianta você tentar ser alguém que você não é, que a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Exato. E é isso, a maioria tem vídeo e aí só muda o tema. Então, né, um vídeo de você cozinhando, um vídeo de você cantando, né? Obviamente muda exato. Aí vai, como tipo eu falei, de vai vídeo, dentro do regulamento ou do que o programa traz. Então, sei lá, é um programa de cantar, você se apresenta um pouco, canta um pouquinho. É um programa de culinária, você vai falar um pouco sobre você e pode até falar cozinhando. É um programa de namoro, você vai explicar porque você está solteira ou solteiro e vai falar quais foram os seus relacionamentos. Aí vai muito dentro do que, se é um programa geral, como o Big Brother, você vai mostrar o que você quiser, o que você mais gosta de fazer, sem regras, entendeu? Mas aí vai muito, obviamente, do briefing que o programa pede ou do que é o foco do programa, né? É isso, né? E sempre envolve vídeo porque a pessoa vai estar na TV, então não adianta fazer uma inscrição por texto, Não. depois é isso, a pessoa não consegue falar bem, não fala bem para a câmera. Não. Eu, por exemplo, tô aqui fazendo live porque é ao vivo. Se fosse um negócio gravado, já não consigo. Aliás, eu sou incapaz de tirar uma selfie. Eu não tenho vergonha, eu jamais participaria, jamais não, né? Nunca diga nunca, mas não pretendo participar de reality show. Mas, porque é isso, né? O vídeo é o primeiro contato que a gente tem com os candidatos, né? E você já vê quem fica bem, quem fala, quem tem desenvoltura, né? Quem não tem tanta vergonha de falar no vídeo. Porque é isso, mas o básico, né? É isso, é uma inscrição e um vídeo. Né? Sim. Acho que é isso, gente. 9 horas, deu certinho. Que delícia esse papo, viu, gente? Gostei muito, muito. Gostei Gal, também. obrigado. Comentou, obrigado amor. A todos aí. Foi um prazer conhecê-los. Aí vi as carinhas de alguns. Obrigado, gente. Olha, quero mandar um abraço para todos vocês. A LCV, assim, foi um prazer. E se alguém quiser, pode pedir meu contato aí para Gal, lá no Instagram, fazer uma propagandazinha, Gal, aqui, ó, Nil, N-I-L-N-E-W. Escreve aí no chat o seu Vou arroba. escrever no chat, só porque lá eu normalmente eu posto bastante programa que eu faço, eu posto bastante oportunidades de casting, e aí vocês conseguem ter acesso a um pouquinho do meu trabalho. Vai ter algumas selfies minhas também, Gal, que eu gosto de tirar uma selfie, a Gal não gosta tanto. Mas, gente, muito obrigado, de verdade. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, e não desistam. Se vocês se interessaram por essa área, é uma área muito legal, apaixonante. Eu consigo escrever 3, 4 livros de tanta história que eu tenho de pessoas. Então, é muito gostoso, é muito legal. Por exemplo, olhando a carinha de vocês, de cada um aqui, eu imagino várias histórias e eu tenho certeza que vocês têm muita história para contar. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Todos temos histórias para contar. Com certeza. Vamos fazer uma foto? É isso que eu ia perguntar, Cris, você ia querer fazer foto. Lógico. Peraí que precisa me arrumar para foto. Oi, Cris. Também eu queria você é a lembrar Cris. que amanhã, Essa é a Cris. amanhã tem a live com a Carla Galo e o César Cabral, que eles vão falar sobre animação, às 7h30 também. Eu vou colocar o César é ótimo. Bem, tá bom? Vamos lá fazer a foto? Pessoal, esse é o tradicional print do sorriso. No final de cada live, de cada aula, a gente quer mostrar como todo mundo ficou feliz, como todo mundo... Então é aquele sorrisão quando fala, quem tem câmera, por favor, entra. Aquele sorrisão, assim. Quando eu falar print. 1, 2, print... Aí, galera, deixa só eu confirmar para ver se a gente não perdeu o arquivo. Muito bem! Tá lindo, vocês são demais. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima. Parabéns. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Obrigado. Valeu, Gal. Obrigado por ter trazido o Newton, hein? Parabéns. Valeu. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada, Nilton. Todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Tá ligado.
Ó. Tchau, gente. Boa noite. Muito bom. Tchau, querido. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Thalita. noite, Thalita. Boa noite, Jeff.